Olá, vamos de mais um vídeo. Então hoje eu trouxe para vocês o seguinte, vamos falar um pouco de síndromes. Então o que são as síndromes, né? O padrão de diferenciação de síndromes em medicina chinesa. Antes de eu continuar, se você gosta do meu canal e se você puder, deixa aí já o seu like ou aperta também o sininho, quero para poder você ser anunciado de quando eu lançar um novo vídeo. E assim eu ficarei muito grata. Então vamos lá. As síndromes, elas são depois um diagnóstico que nós fazemos de forma oriental. De acordo com a medicina chinesa e com o Oriente, nós tratamos então os pacientes através das suas síndromes. Então existem várias síndromes. Uma das mais famosas em relação ao baço e ao estômago é a deficiência do Qi do baço ou a deficiência do Yin do baço. Mas hoje eu trouxe para você a deficiência do Yang do baço, que não é muito falada. Muito comum as pessoas falarem, ele tem uma deficiência do Qi do baço, uma deficiência do Yin do baço. Mas o que seria então a deficiência do Yang do baço? Então veja bem, vamos lembrar primeiro as naturezas. A natureza do Qi é que ele é Yang, e a natureza do sangue, do Shui, é que ele é Yin. Por isso que toda mulher com menopausa, por exemplo, ela tem deficiência de Yin, porque já não há mais sangue circulando a nível de menstruação. Então, nós dizemos que toda mulher em menopausa, ela tem sim uma deficiência do Yin, tá? Em relação à deficiência do Yang do baço, então é muito comum que nós falamos da deficiência do Yang do baço. Então, possivelmente, ele vai advir, né, de uma deficiência do Qi do baço, tá? Então, o paciente, quando ele tem uma deficiência do Qi do baço, e aí ele pode ter depois uma deficiência do Yang do baço, já que os dois têm a mesma natureza, que é Yang e Yang, tá? Compreendido essa parte, tudo bem? Então, os sinais e os sintomas vão ser exatamente de uma deficiência do Yang. O que seria isso? Lassitude, principalmente pela manhã, que é o horário do baço, né? Uma certa astenia, que é a lassitude, aquele cansaço. Então, temos tendência a ter, como é que se diz, um pouco de frio, até porque a deficiência do Yang acarreta um frio falso. Então, as pessoas têm tendência a ter a sensação de que estão com frio, principalmente nas extremidades, né? Então, há um cansaço extremo por causa da deficiência do Qi, do Yang, ou seja, a pessoa parece estar sem energia. Isso faz com que também diminua o metabolismo e a pessoa também tenha dificuldade em relação à questão da alimentação. Então, outra etiologia fora a deficiência do Yang advindo uma deficiência do Qi do baço, então o excesso de alimentos frios ou de medicamentos que têm uma natureza mais fria também pode lesar o Yang do baço e assim causar esses sinais e esses sintomas, né? Então a língua ela vai se demonstrar pálida, né? Porque nós temos uma deficiência do Yang, ou seja, temos uma deficiência de energia, então ela vai se demonstrar pálida. A saburra, ela pode estar associada depois com o frio, então ela pode ser uma saburra branca, né? Dependendo dos outros sinais e sintomas, tá? O pulso, ele vai estar um pouco mais profundo pela deficiência, pode estar lento, pode estar fino, porque não tem o Qi circulando. Lembre-se que o Qi impulsiona também o sangue, né? Então, se eu não tenho sangue, a pessoa daí a lassitude, a astenia, aquele cansaço, aquela fadiga extrema, principalmente pela manhã. Estamos falando de deficiência do Yang, né? Então, tudo isso pode acarretar. O que está associado muito com isso? São as doenças gastrointestinais, disenteria, né? A gastrite crônica, então está associado com isso. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos tonificar. Quem? Precisamos tonificar o Yang. A deficiência não é do Yang, do baço, então precisamos tonificar o Yang do baço, tá? Então, quando a gente tonifica o Yang, aí a gente vai tonificar o Yang e o baço. E aí, como é que vocês podem fazer? Vamos escolher pontos que tonifiquem o Yang, né? Por exemplo, o que é que vocês têm que tonificam o Yang? Nós temos aí o Mingmeno, o Dumai, o vaso governador 4, como queiram chamar, né? Ele é o Mingmen.
Então, quando a gente tonifica o Yang, a gente pode utilizar o VG4, o Bexiga 23, por quê? Porque o Shen Shu vai tonificar também o Yang, né? Nesse caso aí do rim, vai ajudar. E lembre-se da ligação da deficiência do Yang do baço com a deficiência do Yang do rim. Então, o paciente, quando ele tem deficiência do Yang do rim, pode levar a uma deficiência do Yang do baço. Aí é questão da gente ver causas, né, e efeitos, tá? Isso aí vocês encontram, por exemplo, no livro do Jeremy Wos, Combinação de Pontos, em que ele fala quando tratar a causa, quando tratar o efeito, quando tratar a causa e o efeito em simultâneo, tá? Então a gente pode associar a isso. Por isso que o Bexiga 23 é um ponto bastante importante para tonificar o Yang, nesse caso o Yang do rim, e aí vai ajudar bastante, não é isso? Então vocês têm também depois os vasos extraordinários que vocês podem tonificar, depois o Yang, né? Os canais, nesse caso, deixa eu ver, vocês podem trabalhar, por exemplo, com o Yang, que é o Mai. Então vocês podem trabalhar com o Yang, que é o Mai, que o ponto de abertura dele é o Bexiga 62 e o seu acoplado, ou seja, o ponto que fecha esse canal é o intestino delgado 3. Então vocês trabalham aí o Yang, que é o Mai. Tenham cuidado só quando trabalhar o Yang, que é o Mai, por causa das perturbações do sono, tá? O Yin, que é o Mai, e o Yang, que é o Mai, estão muito ligados depois à questão das perturbações do sono, não só, entre outras coisas. Por quê? Porque ambos terminam exatamente nos olhos, tá? Então aí a gente tem que saber analisar todos os sinais e sintomas do paciente, né? Para poder a gente ajudar. Uma coisa que a gente pode trabalhar também para tonificar o Yang é trabalhar com a Moxa Bustão. E aí vocês podem associar a Moxa Bustão, por exemplo, no VG4 e no VC3, tá? Que é as costas e a frente em simultâneo. Assim, o que vocês fazem? Dão um equilíbrio no Yin e no Yang ao mesmo tempo. André, mas a deficiência dele não é do Yang do baço? Sim, mas assim, lembre-se que quando um padrão ele entra em desarmonia, o outro ele tem tendência a se desequilibrar. Por isso que uma deficiência do Yin é um falso calor e uma deficiência do Yang é um falso frio. Por quê? Porque a diminuição ou excesso de um faz, no caso, diminuir ou aumentar o outro, tá? Então, o Yin e o Yang, eles trabalham sempre dessa forma. Então, a gente nunca deve pensar em atuar numa unidade só, numa natureza só, ou no Yin ou no Yang. Então, temos que pensar em todas as hipóteses. Tudo bem? Então, o que mais que eu posso falar em relação à deficiência do Yang do baço? É vocês pensarem no acoplado. Quem é o acoplado do baço? Não é o estômago? Tá? Então, é trabalhar, se temos bastante alimentos frios que o estômago está ingerindo, então é vocês pensarem em dietoterapia e associarem uma questão, uma regra, um protocolo de dietoterapia chinesa associado com um pouco de alimentos mais quentes, tirar os frios, principalmente à noite. Por que à noite, André? Porque é o horário do Yin. Então, se já está frio e eu coloco frio no frio, que é o Yin no Yin, então o estômago tem tendência a se tornar mais frios, não é isso? Então, vocês têm que dosear, aquecer o paciente, né? Tonificar o Yang, tonificar o baço, tonificar o estômago. Um detalhe que vocês têm que lembrar é, quando há um desequilíbrio entre baço e estômago, por conta do Yin e do Yang, pensem bem, o estômago ele tem energia descendente, o baço ele tem energia ascendente. Então isso faz com que o elemento terra torne-se equilibrado. Então a alimentação é muito importante para equilibrar essas duas energias, a ascendente do baço e a descendente do estômago. Não é isso? O que a gente tem depois que possa inverter aí a questão do estômago, e aí vocês vão ver o baço, quando ele está com a energia invertida, em vez dele ascender, ele descende, então a pessoa tem tendência a ter pernas cansadas, hemorroidas, hérnias de disco, varizes, derrames, tá? Então tudo isso são depois padrões de desarmonia do baço. Do estômago, em vez de descer, ele sobe. O que o paciente vai sentir? Azia, refluxo gastroesofágico, má digestão, halitose, né, que é o mau hálito,
tá? Então, por quê? Porque em vez dele descer, ele está subindo. Então, é muito importante a gente saber dosear com os pontos de acupuntura e também com a fitoterapia chinesa para a gente harmonizar o baço e o estômago, que são dois órgãos importantíssimos, né? Duas vísceras, como que isso vai depender depois de cada literatura. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, aperta agora aí no botãozinho do like, deixa o seu comentário, né, que a gente pode depois debater também sempre algumas informações, casos clínicos, como queiram. Então, eu sou a Andréa Barreto e eu agradeço você ter assistido esse vídeo até o final. Deixa aí o seu like e aperta o sininho. E até o próximo vídeo.